tarde a todos presentes aqui no Flissango, durante essa participação nossa aqui do Almanac Confusão e o Clube do Livro. É com muita satisfação que a gente sobe nesse palco bem bacana que foi montado aqui no Parque de Exposições pela administração pública. Antes de mais nada, quero realmente agradecer à prefeita municipal, à prefeitura, ao vice e também nosso amigo que está por ali, e a todo mundo por esse momento, por esse evento. Eu acho que ele é de valorização da cultura de São Gotardo. A gente vê que essa estrutura bacana que está montada aqui, há muito tempo que eu não via, realmente esse espaço é importantíssimo ser preenchido aqui em São Gotardo. Quero agradecer também, faço questão de agradecer em público, coisa que para mim não é muito usual, mas eu gostaria de agradecer aos patrocinadores desse evento. Eu achei incrível isso acontecer, e essa iniciativa da administração pública de conseguir parceiros na iniciativa privada, fiquei muito feliz com isso, achei muito bacana. Então eu estou vendo aqui, ó, a gente vê aqui nos cartazes a Verde, a Sequita, Leópolis, Copa DAP, Chimada, Dalila, Minas Agronegócio. Espero que essas empresas tenham muita sorte na sua vida apoiando a cultura e se acostumem com isso, porque nós vivemos numa terra muito rica e eu acho que apoiar a cultura assim é muito importante. Bom, eu fui escolhido pela essa turma aqui para ser um mediador da nossa conversa, nosso bate-papo aqui. Eu sempre chamo esses bate-papos de lero-lero, porque é um pouco depreciativo essa coisa de lero-lero, mas no fundo é o que me interessa, uma boa conversa informal sobre cultura, é o que tem de bom, né? Botequim, por exemplo, com cervejinha, então nem se diga. Então, eu quero, a partir de agora, me apresentar e passar a palavra para os meus companheiros aqui de palco. Eu sou o Hudson Mello, acho que eu já falei isso, não sei dizer. Trabalho na SGTV hoje em dia. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, então eu acho que eu comecei a escrever muito cedo, eu acho, por influência do Apes, do Tarcísio, do Batista, que é uma geração que eu admiro de coração, que viveu realmente a cultura em São Gotardo, na época da Paca Tatu. E eu comecei a escrever ali, mexer com teatro, a gente trabalhou junto com o Tarcísio, minha esposa Seição, que está aqui, na Nata do Lixo, os Ciganos da Ilha, fazendo teatro amador em São Gotardo. Depois fiz murais junto com o Tarcísio Mello, apresentando nas feiras da cidade. Era uma época que a praça era muito cheia de gente. E fiz música também junto com o Zezé Eugênio, que eu gostaria que estivesse aqui hoje. E acabei me profissionalizando na SGTV, Canal 4, que graças a Deus agora vai virar o Canal 26 na era digital. E estou na SGTV até hoje. Eu acho que já falei demais para a apresentação inicial. Passo a palavra aqui para minha querida amiga Marilene Teodoro, que faz parte do Clube do Livro, junto com o professor Leonardo. Eles vão se apresentando também. Marilene, a palavra é sua. Obrigada, Hudson. Boa tarde. Boa tarde. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmã das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noite e dia no vento. Se edifico ou desmorono, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei. Só sei que fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno na asa ritmada. E um dia, sei que estarei mudo, mais nada. Cecília Meireles, motivo, essa é Marilene. Mais um pouquinho da sua pessoa, mais um pouquinho.
Bom, eu estou na escuridão do Hudson. Enquanto o Hudson teve toda essa trajetória engajada na cultura sangotardense, eu morava na zona rural e não fiz parte diretamente, mas indiretamente. E para você saber quem eu sou, eu te convido a uma coisa. Tenta agora tirar da sua mente tudo que você ouviu lá na sua cozinha quando você era criança. Do seu pai, da sua mãe, dos seus primos, dos seus irmãos. Tira da sua mente agora tudo o que você fez no quintal da sua casa. Você vai perder sua cultura. Nós somos isso. Nós somos seres de cultura. Se nós precisamos de oxigênio, se o sangue corre nas nossas veias, a cultura tem que correr também. Porque nós somos humanos. E eu aprendi a valorizar a palavra com duas pessoas. Com meu pai, no rabo da fornalha, contando história de assombração. Toda noite ele contava um caos. Infelizmente não tive a oportunidade de gravar as histórias dele. Mas tem muita gente que as recontam. E com a minha mãe, que é professora, que preparava aulas à noite, sem livro didático, mas fazia um caderno todo lindo, com desenhos, desenhando gatinhos para ensinar problemas matemáticos. E ali ela recitava alguns poemas de Cecília Meirelles, Olavo Bilac, Manuel Bandeira. Meu pai não foi alfabetizado, só escrevia o nome. Minha mãe era uma professora. Me lembra muito o livro São Bernardo de Graciliano Ramos. E meu pai me ensinou a gostar dos livros, às vezes mais que minha mãe, porque a primeira viagem que meu pai me deu foi a Ouro Preto. E acho que foi com isso que eu aprendi a valorizar aquilo que é nosso, aquilo que é a nossa história, aquilo que nos faz mais gente e aquilo que nos faz brasileiros. Eu sou professora por opção, já tentei deixar de ser, mas não consegui. E sou Marilene de São Gotardo, gosto de estar nisso aqui, gosto de palavras, gosto de gente e gosto de ouvir muito. Gosto mais de ouvir do que falar, porque acho que eu já falei demais. Opa! Bom, a gente vai ouvir agora o professor Edson Carlos Mendes Souza, conhecido como Carlos, famoso Carlos. Já que a Marilene falou em caos, então eu já vou começar contando o caos lá do Gordura, minha terra. Tinha lá um comerciante. Isso, mais assim, mais próximo. Tinha lá um comerciante chamado Zé Augusto. E ele tinha um negócio lá. E aí passava uma pessoa lá na frente, ele tinha um secretário dele, o Gonçalo Caixeiro, ele falava assim, passou ali o compadre Tajiba, anota R$1.000 aí na conta dele. Aí ele falou assim, mas ele não comprou nada, ele não comprou porque não quis, ele passou aqui na frente. Era para ter comprado. Anota aí. Passava lá com o Pato Antônio, mesma coisa. Mas esses casos são muito bons, né? E tem também o caso do Manuel, massagista. Era massagista do Esparta. E ele fazia uma limonada. O pessoal tomava essa limonada, vocês são. E ficava naquele embalo doido, né? Diz que o Tarcísio Melo, estou citando pessoas conhecidas, né? Tarcísio Melo, que é até meu parente aqui do Hudson, e da dona Elsa, que também ali presente. O Tarcísio tomou dessa limonada e ele julgou 2 tempos, né? Julgou a preliminar e a segunda, 180 minutos. E aí um dia o Manuel exagerou na limonada, uma dose extra,
e deu lá pro tal de Rombudo, não tinha esse apelido, e ele tomou a limonada, essa, e lá no vestiário o pessoal tinha que segurar ele, porque ele não estava dando conta de ficar parado por causa da limonada. Vocês não viram, não acharam graça? Ele tomou a limonada e eles tinham que ficar segurando ele, senão ele saía correndo antes da hora. Então, calma, não começou a partida ainda, senta ali. Então, esses casos são fantásticos, né? E eu estou falando assim, também que a Marilene me deu a deixa, dos casos, né, o caos, porque eu acabei de ler um livro que é puro caso, que é o Grande Sertão Veredas, né? Caso em cima de caso, é claro que tem ali um caso, uma linha que conduz todas as 460 páginas da minha edição, né? Mas então, e a gente está aqui reunido para falar de história, né? O assunto hoje é falar dos jornais de 1922 até a Pacatatu que está ali, que eu estou vendo ela ali. Você pode me dar aí para eu mostrar? Porque eu esqueci as minhas. A famosa Pacatatu dos anos 70, o Luiz Sérgio foi um colaborador que está ali, lança um livro essa semana aqui, esse figuraço aí da literatura de São Gotardo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, aqui o número 10 de dezembro de 1977. São 13 números, 13 revistinhas dessas. Eu tenho as 13 e ia trazer para mostrar para vocês, mas eu vim de carona e esqueci dentro do meu carro. Não trouxe, mas felizmente veio essa, né? Mas vocês acreditam em mim, né? Bom, mas então... Bom, Carlos, você presente também um pouquinho para pessoas que não te conhecem, ver sua trajetória literária, cultural, por favor, please. Eu sou Carlos Goshi na vida. Mas esse Carlos é por conta desse colega aqui, porque ele não gosta da dupla Edson e Hudson. Aí ele fala Edson Carlos. Não, Hudson e Carlos. Na verdade é Hudson e Edson. Nós somos uma dupla antiga, nós dois, desde os idos de 1900 e pouco, né, e hoje eu vou falar aqui de começar em 1922. E eu estou vendo aqui presente uma figura muito importante que fez história aqui na nossa cidade com esse informativo SG. Ele está presente aqui, ele é o editor, foi em 1968 até 1970. É o Orlando Roberto que está ali presente, ó. Até Orlando, uma selva de palmas. Fica de pé, por favor, um pouquinho, tio Orlando. Então, acho que eu gosto muito da história nossa, né? Até conheci esses dias uma pessoa que eu sei que pesquisa muito, que é o João Ferreira, que é professor de geografia no Oscar Prado, não sei se ele veio. Até convidei, ele é meu recente amigo, né? Não conhecia, eu só sabia, o João pesquisa muito a história. Isso é muito bom isso dá liga na comunidade, agrega a gente, né? Falar desses casos. Esses dois casos que eu contei, eu inventei, tá tudo ali na Pacatatu, tirei de lá. Mas agora eu tô matando a cobra e mostrando o pau. E sou professor, né, de português, e passar a palavra para o Léo. Apresentador da SGTV, do programa Retratos e Relatos, e também agora apresentador do Almanac Confusão, que é uma nova tiragem nossa da TV, que trata de história, valoriza o sangotardense, o tio Orlando, Luiz Sérgio, já estiveram lá, já foram entrevistados. Professor Leonardo, que é um novo amigo, que eu ainda não conheço bastante, a palavra é sua. Desculpa. Já ficou faltando um complementozinho, porque hoje eu tive o prazer de conhecer a bisneta do Padre Querdoni. E ela está presente ali, a Beatriz. Pode dar um alô aí, Beatriz, para a turma te ver.
Olha só, a nossa ruazinha ali, Padre Querdoli, o Padre Querdoli tem a ver com esse nome São Gotardo, né? Ele era deputado em 1880, por aí, né? Bisneta está aqui. Olha só que coisa importante. Significa que nós estamos muito bem aqui, né? Léo, você. Obrigado. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Eu acho que muitos aqui não me conhecem, ou quase todo mundo não me conhece, porque na verdade eu não sou natural de São Gotardo, moro aqui há alguns 7 anos, mais ou menos, então eu estou me introduzindo na cidade. Meu nome é Leonardo, eu sou professor, pode ficar esquisito falar que eu sou professor de economia, professor de matemática. O que um professor de economia, professor de matemática está fazendo num festival literário? Porque apesar disso, né, apesar de ser economista, apesar de você falar economista, aí você pensa, a cabeça dele funciona igual uma calculadora, eu só vê número para lá, número para cá, mas na verdade eu sempre, desde que eu me entendo por gente, eu cresci muito mais próximo da literatura do que próximo desses tantos números que a gente convive. Então, e dentro dessa ideia que eu estou aqui para falar um pouco sobre o clube literário que a gente está criando aqui em São Gotardo, exatamente, e a forma como a professora Marilene se apresentou me dá a deixa, né, a gente pensar a importância do clube literário, a importância do Almanac Confusão. Porque antes mesmo dela falar o nome, falar boa tarde, falar tudo, ela falou da Cecília Meirelles, ou seja, e eu tenho certeza que para todo mundo aqui a tarde ficou muito mais leve, ficou muito mais bonita, o evento passou a ser muito mais fácil em função das palavras que a Cecília Meirelles nos deu. Então é isso, eu agradeço a presença e toco o barco. Tá certo. A gente dividiu nossa conversa, de certa forma, em dois tempos. Nós vamos fazer um trabalho agora do Clube do Livro, de quem o professor Leonardo e a Marilene fazem parte, e depois nosso mestre Edson vai falar sobre a história de São Gotardo através dos jornais da cidade. Antes disso, só fazendo um complemento, eu trouxe alguns livros aqui, Minha Cola, famosa. A gente já falou da Paca Tatu. Eu trouxe um livro do Mayakovsky, poeta russo impressionante, né? Também outro com essa fita adesiva, é bem importante que vocês vejam aqui, do Luiz Carlos Maciel, morreu há pouco tempo, da contracultura realmente dos anos 70, um escritor incrível. Trouxe também um livro do Batista, o João Batista Jorge, uma figura, um músico, uma pessoa incrível também, que morou aqui na cidade, viveu aqui e se fez escritor e, como diz naquela época, botava para quebrar mesmo, né? Eu trouxe o I Ching, que é um livro chinês, comentado pelo Confúcio, que é um livro de cabeceira para mim. Eu achei incrível isso. Esse livro me acompanha há anos. Eu trouxe um livro do Antônio de Pádua e Silva, o Apis, meu primo, irmão mais velho, que eu não tive, mas que eu tive espiritualmente, e que para mim, eu fico realmente emocionado só de falar o nome desse caboclo. Escreveu Na Terra da Confusão sobre essa cidade aqui. Eu espero, esse livro começou a ser utilizado nas escolas, a gente espera que continue a ser realmente valorizado. Eu trouxe um livro também do Torquato Neto, poeta também dos anos 70, que é uma época que eu adoro, do rock and roll, e o Torquato foi uma figura seminal para a poesia marginal, para a contracultura brasileira. Eu trouxe aqui também um livro, um songbook do Chico Buarque, que eu acho assim que a poesia, a partir principalmente dos anos 60, ela se infiltrou na música de uma forma muito exponencial, assim. Então, autores como Chico Buarque, Fernando Brant
e compondo com Milton Nascimento, né? O João Bosco e o Aldir Blanc, que agora dá nome à lei de incentivo à cultura, eles fizeram uma poesia muito impressionante. E eu trouxe também aqui o Jornal daqui, do Zezé Eugênio, Zezé Rocha, que é o único jornal escrito de São Gotardo. Eu acho que merece todo o nosso aplauso, é um trabalho de resistência cultural fora do comum. E eu trouxe esses livros velhos porque eu queria só contar que eu acho que na estante, como diz o Walt Whitman, não pode ter poeira, tem que ter ideias, tem que ter movimentação. Então o livro é uma coisa para ser utilizada, para ser lida e vivida. Bom, e eu queria também pedir minha mãe e meu pai, que eu não falei neles, Dona Elsa e Solauro, para ficar de pé. Eu peço um aplauso para eles, por estar aqui me prestigiando a gente. E essa Dona Elsa, ela é responsável demais por ser uma pessoa que aprendeu a ler, porque ela que me incentivou demais nesse processo todo, a ler livros desde minha adolescência e tudo mais, né? Até acabei de lembrar um caso, dessas coisas de vida meio artística. Eu ajudava meu pai a tirar leite, e um dia eu estava tirando leite de uma vaca lá, e me veio uma ideia musical, e eu não posso perder essa ideia. Aí eu deixei a vaca amarrada e fui lá dentro, peguei um violão e tentei fazer a frase. Meu pai viu que a vaca amarrada, ficou muito bravo comigo. O que é isso? Mas essa vaca... Pai, mas eu tinha uma ideia musical ali, que se eu não fosse lá, o trem não saía. Então, são coisas, viu, Solar, que acontece com essa cabeça um pouco agitada, assim. Então, assim, eu quero passar a palavra agora, vamos começar para a Marilene, né, professor? Para ela fazer um apanhado de alguns livros que marcaram a vida dela. Vocês vão ver que a Marilene começou com a Cecília Meirelles, mas tem coisa... Ah, perdão, o professor falou uma coisa importantíssima. Os dois vão contar para a gente o que é realmente o clube literário. Depois nós passamos para essa parte aí da apresentação de livros. Obrigado, gente, pela atenção mais uma vez. O clube literário, eu creio que muitos ainda não conhecem, não ouviram falar dele, porque na verdade ele é recente. Nós ainda estamos construindo essa associação. E aqui tem eu, Marilene, Missandro, Sabrina, a Rita do Quilim. Quem mais que eu estou vendo aqui? Acho que Milena, você está escondida, Milena, o Humberto lá atrás também. Ou seja, fazemos parte desse clube literário que nós estamos criando, mas assim, nós somos o primeiro grupo que está criando, mas não quer dizer que o clube literário vai se limitar a esse pessoal, ou seja, nós estamos abertos para aceitar qualquer um. Nós aceitamos quem tiver interesse de participar do clube. Esse grupo de pessoas inicial é só por uma questão formal de registro, em cartório, a legalidade toda do processo. Então, mas não quer dizer que ele se limita a isso, tá? Ele vai ter total abertura para qualquer um de vocês, por exemplo, que estejam aqui, estão convidados a participar desse clube literário. O clube literário, o nome dele é Clube Literário de São Gotardo, ele foi criado, ele foi pensado inicialmente para exatamente entender, por exemplo, o que o Hudson disse na hora que ele mostrou essa série de livros. Ou seja, são pessoas que vivem a literatura, que gostam da literatura e que entendem que os livros, por mais distintos que sejam, o Hudson mostrou o Xing, Chico Buarque, Mayakovsky, ou seja, literaturas diversas. Eu tenho um aqui, que eu acabei de comprar ali, de mitologia nórdica, ou seja, esses livros, cada um deles, por mais distintos que sejam, eles têm algo a nos dizer, tá? Quando o Hudson falou, a biblioteca, a prateleira não pode juntar poeira, porque exatamente nós temos que ver o que esses livros estão nos dizendo e a gente tentar a partir daí. É lógico que eu não estou querendo dizer assim, eu vou construir minha vida em função do livro, mas o livro vai fazer parte da minha construção como ser humano.
a minha cultura, a minha vivência, a minha inserção social, em grande parte, ela é absorvida por um livro. Só para dar um exemplo, a Bíblia. Quantos de nós construímos nossa trajetória tendo em mente os preceitos que estão ditos lá nesse livro? Então, o Clube Literário tem esse propósito. Nós entendemos que a cidade de São Gotardo precisaria de uma forma de estimular essa parte cultural. Então, nós, no Clube Literário, nós temos uma série de propósitos, ou seja, difundir a literatura, discutir obras. A pretensão é que nós nos reunamos periodicamente nessas reuniões. Nós vamos discutir determinadas obras que o grupo escolher, obras já antigas, já tradicionais, obras recentes, ou seja, não importa qual seja. E também criar mecanismos que a literatura que está sufocada em várias pessoas possa aflorar. Então a gente sabe, a gente vê isso em sala de aula, a gente, Marilene, o Edson também, no nosso dia a dia em sala de aula, a gente vê muita criança, muita adolescente que tem muito a nos dizer. Você vê que tem adolescentes que têm uma habilidade enorme para desenho, tem adolescentes que gostam de fazer poesia, tem adolescente que gosta de contar caso, e eles, na verdade, não têm espaço. O espaço fica limitado. Então, o Clube Literário tem esse propósito, da gente divulgar a literatura de São Gotardo, outras literaturas, da gente dar espaço para quem queira divulgar o seu trabalho. Nós pensamos longe, nós temos a intenção de criar revistas literárias no meio digital, para a gente tentar divulgar tudo isso. Então, esse é o propósito do Clube Literário. Ele foi criado, está sendo criado agora, ainda está no processo de registro, mas, de qualquer maneira, já não estamos esperando registrar formalmente para começar a trabalhar. Então, eu estou aqui para falar do clube, para anunciar que ele existe, que ele está aberto a todos que queiram participar, que tenham interesse de participar, que tenham interesse de trabalhar em prol do crescimento da cultura de São Gotardo. Entendeu? O propósito do clube é esse. Tá? E essa ideia aqui, aí a gente pode voltar ao roteiro normal, a Marilene falar dos autores, depois eu, que é exatamente mostrar a importância de alguns autores na construção da nossa vida, na construção da nossa cultura. Porque, querendo ou não, em grande parte da nossa forma de pensar, ela vai sendo construída ao longo da vida. E a literatura, ela faz parte dessa construção. Então, eu tenho uma forma de pensar que foi construída, professor Edson, professor Marilene, o Hudson, todos nós aqui, pensamos em relação a essa construção que chama-se cultura. É lógico que a literatura não é só a literatura que eu estou pensando em termos de cultura, mas faz parte. É um processo muito amplo e que eu acho que no Brasil ela precisa ser um pouco recuperada, porque em grande parte a cultura brasileira, em alguns momentos, ela é meio depreciada em relação às vantagens. É mais importante eu me aproximar de uma cultura externa, de outros povos, de outra sociedade, e em alguns momentos você percebe que a cultura brasileira é depreciada, é desvalorizada em prol de algo externo, em prol de algo que venha de fora e que não nos representa de fato, que não faz parte da nossa construção como pátria, como nação. Porque falar, o Brasil se constrói como nação, precisa ter uma bandeira, precisa ter uma moeda, precisa ter um hino, precisa, mas precisa ter uma cultura. E uma cultura que, em grande parte, ela precisa ser
recuperada e valorizada, e não depreciada, como vemos, infelizmente, em várias situações, em prol de algo que nós temos que consumir, como diz lá Raul Seixas, sentado num apartamento de boca aberta, né, na letra da música dele, e aceitando aquilo goela abaixo, sem a gente pensar criticamente o que nós estamos digerindo. Então, o propósito é esse do Clube Literário, é participar desse processo e desse processo de valorização da cultura de São Gotardo, da cultura de Minas Gerais, da cultura brasileira, e de onde a gente puder atingir. E dar espaço para uma gama enorme de autores que eu tenho certeza que estão aí, mas que não têm espaço, se sentem sufocados, se sentem marginalizados, se sentem incapazes de mostrar sua arte, que é dinâmica, né, gente? A arte, vocês sabem, o processo artístico é dinâmico, não é um processo imutável, é como a língua, é um processo dinâmico, e esse dinamismo precisa ser valorizado. Então, por exemplo, muita gente critica, vamos dar um exemplo de música, critica o rap. Faz parte do processo cultural, faz parte da evolução da sociedade. Então, nós temos que pensar todos essas tônicas. Então, esse foi o sentido e o propósito último da construção do Clube Literário de São Gotardo. E só mais uma vez, ele está aberto a qualquer pessoa que queira participar desse grupo, que queira participar desse clube literário, e quanto mais gente disposta a pensar e quanto mais gente disposta a trabalhar em prol da cultura, será extremamente bem-vindo. Obrigado. Bom, seguimos. E agora a gente passa, então, a conhecer um pouco do que as pessoas do Clube do Livro, do Clube Literário, apreciam, né? Uma forma de dicas e realmente de crítica em relação à literatura universal. Uma palavra, mais uma vez, a Marilene. Bom, o Clube Literário, formalmente, ele entrou na minha vida agora, mas a minha vida sempre foi um clube literário. Porque eu sempre trabalhei com literatura e cada aluno, para mim, é uma fonte inesgotável de poesia, de capacidade de escrita e, principalmente, de embelezar a minha vida. Cada vez que eu piso na sala de aula, eu saio mais abastecida do que eu ofereço, porque ali eu tenho vários alunos me passando um monte de informações, enquanto eu sou só uma para distribuir. Estou aqui para falar de escritoras. Na terra de São Gotardo, na terra da confusão, eu tenho que começar lembrando de algumas mulheres que marcaram a minha trajetória literária. Primeiramente, a minha mãe. Vou deixar aqui se você sentir frio. Obrigada. Eu estou sentindo frio, gente. O frizinho danado, né? Mas é um prazer ter vocês aqui, viu? Muito bom isso. A gente sabe que valorizar a cultura local é uma coisa difícil. Muito obrigada, Lander. Bom, a primeira pessoa que me fez o que sou foi a minha mãe, porque ela era poetisa do silêncio. O silêncio da minha mãe era uma poesia. O olhar da minha mãe era uma poesia. O andar dela era algo que conduzia as pessoas sem que ela dissesse nada. E quando ela abria a boca, meu Deus. E com ela eu aprendi que o silêncio vale muito e que a palavra vale mais ainda. Palavras ao vento são perigosas. Com meu pai, eu aprendi a gostar de ouvir causos. Sabe esses causos
do homem rural, do homem da roça. E isso me levou a amar Guimarães Rosa. Quem estiver aqui, que já tiver lido Conversa de Bois de Guimarães Rosa, é um caos do meu pai. Eu fico imaginando se eles não se comunicaram mentalmente. Depois eu tive uma pessoa que marcou muito a entrada dos livros na minha vida. Porque os livros entraram na minha vida muito tarde. Eu já tinha mais ou menos uns 12 anos quando eu tive acesso ao livro. E eles me chegaram através da Dona Elce, que aqui está. Muito obrigada, Dona Elce. A Dona Elce era bibliotecária. E para fugir de algumas coisas, eu ia para a biblioteca e entrava nos livros. E aí eu aprendi a ler. Eu poderia dizer, gente, inúmeras escritoras que eu gostaria de compartilhar depois com quem participar do Clube Literário conosco, como Djamila Ribeiro, Maria Firmino, Conceição Evaristo, Cora Coralina. Nossa, são tantas, mas eu vou começar por uma que marcou muito a minha vida, que é a Adélia Prado. Eu sempre tive uma coisa que me intrigava, porque eu tinha muita vontade de ser eu. E aí eu era a Marilene do Pedro Teodoro. As pessoas perguntavam: quem você é? Marilene. Marilene de quem? A Marilene do Pedro Teodoro. E aquilo me intrigava, sabe? Ou então era a Marilene da professora Dona Selma. Depois eu casei. Aí eu passei a ser a Marilene do Suabel. Ou então a Marilene do Abelzinho. Isso sempre me intrigou. Gente, mas eu quero ser Marilene. Eu sou a Marilene. E sempre que eu lia Adélia Prado, eu sentia que a Adélia Prado sentia o mesmo. Daquele sentimento que, sabe, que ficava me intrigando. Até que um dia eu entendi que nós mulheres não somos nós somos sempre a sombra de alguém. E a Adélia Prado diz isso numa poesia que chama Com Licença Poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, disse: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem sem precisar mentir. Não sou tão feia assim que eu não possa casar, e acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, acredito em parto sem dor. Tristeza não é amargura. A minha não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coach na vida? É coisa para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Gente, você que é mulher está aí? Eu não é. Nós somos desdobráveis. Carregar a bandeira não é fácil. Obrigada. E foi na literatura de Adélia Prado que eu consegui entender o que eu queria para mim. E que eu queria que através do exercício da minha profissão, através da minha vida, todas as alunas que passassem pela minha trajetória entendessem que elas eram seres humanos. Que elas não eram menos nem mais que ninguém. Tive o prazer também de conhecer uma figura muito polêmica através dos livros. Poderia trazer Água Viva, A Paixão segundo ZH, mas eu trouxe a primeira obra dela que me marcou, que é Clarice Lispector. Chamada de bruxa, de arrogante, não sei. Clarice, para mim, é essa que eu encontro nas palavras. E A Hora da Estrela é uma obra que me marca muito, não só
pela riqueza literária, pela metalinguagem, né, essa meta-narrativa, mas principalmente pela personagem Macabeia. Macabeia é uma mulher que não é. Ela simplesmente existe fisicamente e às vezes nem assim ela se sente. Eu gostaria de ler alguns trechinhos. O narrador diz assim: quanto à moça, que é a Macabeia, ela vive num limbo impessoal, sem alcançar o pior nem o melhor. Ela somente vive inspirando e expirando, inspirando e expirando. Na verdade, para que mais viver? O seu viver é ralo. Quantas de nós passamos dias e dias, anos e anos de nossa vida com uma vida rala? Qual mulher que nunca se sentiu uma Macabeia? Todas nós um dia fomos Macabeias. Naquele dia que alguém disse para você que você não dava conta, que você não podia, que aquele não era seu lugar, e nós nos escondemos dentro de nós mesmos e acreditamos naquela mentira. O triste é que Macabeia só descobriu que ela podia existir no momento em que ela não tem mais oportunidade. E nesse momento tem um trechinho que é muito marcante. Para nós, temos essa trajetória de sermos Macabeias se nós deixarmos. Ela estava, enfim, livre de si e de nós. Não vos assusteis. Morrer é um instante. Passa logo. Eu sei porque acabo de morrer com essa moça. E quando eu terminei de ler Macabeia, morreu em mim muitas Macabeias que nem existiam. E esse é o grande valor da literatura, gente. Quem lê aqui sabe disso. O livro nos transporta, o livro nos molda, nos move e principalmente, até hoje, a única coisa que eu encontrei que realmente desenvolve a empatia nas pessoas de fato é a leitura. Obrigada. Bom, continuando, vamos passar a palavra para o professor Leonardo. Lembrar aqui, nós quatro lembrarmos aqui que nós temos até ali pelas 5h20, 5h25 no máximo, para a gente poder passar a bola para as pessoas que vêm na sequência. Por favor, professor. Obrigado. Como a gente estava falando, eu estava pensando. Eu não sou de uma família que é de professores, de pessoas que gostam de leitura. Não tive essa sorte. Aí eu fiquei pensando assim, de onde que poderia ter surgido esse meu interesse pela literatura? Eu lembrei do seguinte, quando eu era lá menino, lá em Belo Horizonte, eu morava num bairro chamado Floresta e fui matriculado no ensino fundamental num colégio lá tradicional, existe até hoje, um colégio estadual Milton Campos, que ficava num outro bairro extremo da cidade, o bairro Santo Antônio. E eu tinha que pegar um ônibus da Floresta até o bairro Santo Antônio para chegar na escola no horário. E eu descia no ônibus na Praça da Liberdade. E caminhando para o colégio, para a escola, eu passava em frente ao prédio da Biblioteca Municipal, Biblioteca Estadual, Biblioteca do Estado, não municipal. Fica ali do lado do Palácio da Liberdade, um prédio do lado do Palácio. E eu entrava muito, eu acostumei a passando lá, entrava muito na biblioteca, e nesse entrando muito eu acabei fazendo ficha e pegava livros, então passava ali, pegava livros emprestados, levava para casa ali. Isso se tornou uma rotina na minha vida.
E eu olhava aquilo espantado. A biblioteca prédio tem 2 andares. Eu andava no primeiro andar e via aquelas prateleiras, aquela quantidade imensa de prateleiras cheia de livro. Eu pensava assim, como que eu olhava espantado, como é que você pode ter tanto livro? Aí até que um dia eu descobri que no segundo andar da biblioteca também tinha muitos livros. Aí eu lembro que até hoje eu manifestei interesse para a pessoa, para a funcionária da biblioteca, que eu queria conhecer o segundo andar. E me foi dito não, que eu não podia. O segundo andar era de livros, mas o acesso aos livros não era permitido. Eu lembro que eu estranhei até hoje, naquela época, achei, mas se é uma biblioteca pública, aberta à população, os livros não estão acessíveis. Muitos milhares de anos depois, quando nos anos 90 foi lançado aquele livro que vocês devem conhecer, O Nome da Rosa, onde tem uma biblioteca também cujo acesso era no livro proibido. Não sei quem conheceu, quem leu o livro ou assistiu o filme, né? Porque a biblioteca guardava segredos que muita gente não poderia ter acesso. Então, aí você pensa, o que é tão rico ou tão perigoso nos livros que chega em determinados momentos, eu entendo que o Nome da Rosa é literatura, não é ficção, mas que os livros não poderiam ser públicos, não poderiam ser tornados públicos. Então, aí você vai pensando a importância do livro e dizer, por exemplo, quais livros que foram mais importantes na formação é uma lista ingrata, difícil de fazer, porque como é que você vai dizer os mais significativos? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho como dizer um que foi significativo na minha vida, na minha definição da minha formação profissional. Eu sou economista, como eu disse. Lá no ensino médio, naquela dúvida eterna que a gente quer ser, num dia você quer ser médico, num dia você quer ser engenheiro, no outro dia você quer ser veterinário, no fim de semana você quer ser engenheiro não sei o quê, na segunda-feira você já esqueceu de tudo, você não sabe o que você vai ser. O que eu estou falando não é nada misterioso para todo mundo aqui. Eu, por um acaso, li um livro, não é um livro de literatura, é um livro escrito por um jornalista norte-americano chamado Leo Huberman, e esse livro chama História da Riqueza do Homem. Ele conta, nesse livro, a evolução da forma como o homem se organizou para produzir. E foi esse livro que eu guardo na cabeça até hoje, que me fez ter a certeza de que o que eu queria ser é um economista. Então eu tenho hoje essa profissão e absolutamente certo de que eu fiz a escolha certa. Não vou nem entrar em questão de mercado, se paga bem, se o salário é bom, não é questão, não é essa. É a questão da certeza da decisão que eu tomei. Então, quando você vai pensando qual livro que foi mais importante na minha vida, você tem esse, aí você pega um outro, talvez muito famoso também, que já virou filme, chamado As Vinhas da Ira, um escritor norte-americano, John Steinbeck, que mostra as agruras de uma família que é expulsa de uma região dos Estados Unidos por questões de posse de terra e migra para a Califórnia, com o sonho de que a Califórnia, aí você tem que pensar que é o momento da expansão territorial norte-americana, que a Califórnia seria aquela região dos sonhos, onde você tem toda a riqueza disponível, e lá eles poderiam viver com tranquilidade, acumular riquezas, ficarem bem. E chegam lá e percebem que nada disso existe. Então mostra a questão da luta, da injustiça social. Então é outro livro que também me marcou muito. Um outro livro que me marcou também, na verdade não é um livro, é um pequeno conto de Machado de Assis, chamado Ideias de Canário, não sei se já leram.
A história é muito simples, né? Uma pessoa passa numa loja, num brechó, vê lá no fundo uma gaiola com um canário e compra essa gaiola. O que é a lógica do Machado de Assis aqui? Naquele momento, o mundo do canário era aquela loja, aquele fundo escuro da loja. Na hora que alguém compra essa gaiola e leva essa gaiola para fora da loja, o canário começa a perceber que o mundo era maior do que ele imaginava. E ele leva a gaiola, a pessoa morava numa chácara, e nesse processo o canário vai enxergando que o mundo estava se abrindo a ele. Até que num momento o canário foge. E ele percebe depois da fuga quanto que o mundo é grande. E é isso que a literatura nos dá. A literatura, seja ela qual for, abre a nossa gaiola, abre esse mundo para a gente. Então você começa a ideia da empatia, a professora Marilene citou, é fundamental na nossa vida hoje. Então você pensa que o nosso horizonte se abre, se alarga, porque nós estamos ali se deparando com ideias de outras pessoas que pensam como a gente, que pensam de forma distinta da gente, que nesse conflito nós vamos criar outra ideia na nossa cabeça e que a gente vai poder andar para frente. Assim como você tem, por exemplo, um livro também bastante interessante de um escritor que é vizinho nosso aqui, de Patos de Minas, que é o Dourado, que escreveu Uma Vida em Segredo. Não sei se já leram esse livro, mas que tem uma personagem muito, ao mesmo tempo simplória e ao mesmo tempo extremamente complexa, que é a prima Biela. E ela mostra, o autor mostra a sofisticação do pensamento do personagem. Então ele cria uma vida simples que ao mesmo tempo mostra a profundidade da mente dessa pessoa, desse personagem. Então é muito difícil você construir uma lista. Eu vejo sempre na internet os 10 livros mais importantes, os 50 livros mais importantes, os 100 livros mais importantes. Gente, como que você vai fazer isso? Se eu tivesse que listar quais livros foram mais importantes na minha vida, eu teria que listar todos que eu li até hoje. Entendeu? Do primeiro até o último. Eu não sei quando vai ser que eu vou ler o último, mas eu vou ter que fazer essa lista toda. Sem considerar que, por exemplo, 100 anos de solidão eu já li 5 vezes. E eu ainda tenho o interesse de ler a 6ª vez, que eu tenho certeza, depois que eu ler a 6ª vez, eu ainda vou descobrir um monte de coisa que Garcia Marques queria me dizer ali. Assim como Grande Sertão Veredas. Esse eu só tive a oportunidade de ler uma única vez, pretendo ler de novo, porque eu tenho certeza que eu vou descobrir coisas que eu não pensava. E só para encerrar, eu sei que o Hudson também lembra com cara feia, né? Não tem declaração de amor mais bonita quando o Reobaldo vê a Diadorim morta numa mesa, nua, e ele percebe que ele era mulher, não ficou complicada essa construção, percebe que era mulher, e ele disse, sem saber o que dizer, ele disse que a amava. Ou seja, não há declaração de amor mais bonita do que essa. Dessa passagem de que quando o Reobaldo percebe quem era Diadorim. Então, até para ficar bem na fita e fazer uma cópia e fazer uma declaração de amor, mais bonitinha, a literatura serve para isso. Então, voltando aqui, só para encerrar a ideia do clube literário, eu acho que o clube literário tem esse propósito. Mostrar para todo mundo o quanto a literatura é importante e principalmente o quanto a literatura é bonita. Claro que evitando todo tipo de preconceito, todo tipo de
de fiscalização. Isso é literatura, isso não é, leia isso, não é isso, infelizmente acontece muito. Então é isso. Eu espero que tenha me feito entender. Obrigado. Professor Leonardo, ser mediador é um negócio terrível, né, senhor? Dar e tomar as palavras é um troço cabuloso. Mas, assim, falando rapidamente, então, nosso tempo vai chegando ao fim. O professor Edson tem um espaço bem importante aqui dentro desse painel. Só queria falar do Almanac Confusão. Eu sei que em 2013 eu criei uma revista eletrônica chamada Lero Lero. Antes disso eu tentei fazer uma revista impressa, mas aí era inviável financeiramente, ficava caríssimo imprimir as coisas. Aí o Luiz Sérgio, que está ali, me deu uma ideia, falou: Lúcio, por que você não faz na internet? Aí fiz esse Lero Lero, tive uma audiência fora de série. O Braulio, que esteve aqui ontem, né, que o diga, né? Ele trabalhou essa vitrine da internet e soube ter sucesso ali dentro. E a gente criou também, esse ano, se não me engano, ou ano passado, o Almanac Confusão, que é uma revista literária também e artística dentro da internet, no Instagram. Na verdade, o Jordano Souza é a principal pessoa responsável pela revista. A Ana Flávia também declama seus poemas lá, tem uma parte de fotografia. E como o próprio professor Leonardo falou, está extremamente aberta para as pessoas. É mesmo falta de ter tempo de se dedicar para essas coisas, né? Que o feijão com arroz acaba falando muito alto, a gente não segura bem. Então, a gente fez o Almanac Confusão na internet e na TV. E na TV é o mestre Carlos que faz as entrevistas, valoriza as pessoas. E ele está fazendo um trabalho incrível, que vendo jornais desde 1925 até o ano de 1977. E ele tem pouquinho tempo realmente para fazer um apanhado dessas coisas. Com vocês, mestre Carlos conta a história de São Gotardo, de 1925 a 1977. Nossa, meu Deus do céu, uns 20 minutos no máximo, olha lá. Aí, Carlos. Vocês vão ter que ficar aqui 3 dias e 3 noites. Igualzinho lá no Grande Sertão Veredas, né? Eu vou te contar a história, mas é 3 dias e 3 noites. Mas como vocês vão ficar só alguns minutos, eu vou ter que ser bastante poético, porque a poesia é que fala muito e pouco. Então eu vou fazer aqui Vocês já ouviram uma coisa extraordinária? Escutando aí meus mestres, o cara fala assim: não tem muita diferença de um camarada que existiu na realidade, foi estudar no cartório, etc. tal, e, por exemplo, um cara como o Brás Cubas, que é um inventado, uma ficção, né? Brás Cubas, Machado, Memórias Póstumas, que eu até falo com meus alunos dele, vocês verem, eu já li várias vezes. Mas por que você lê? É porque eu me identifico muito com esse Brás. Eu acho que eu sou tão safado quanto ele. O cara nasceu em berço de ouro, nunca trabalhou na vida e ainda quer ser deputado, e até foi eleito deputado, e queria ser ministro. Olha só, isso tem a ver com o Brasil? Claro que tem. Machado está falando do Brasil. E eu ouvi aqui a Marilene e o Léo falando a palavra empatia. Para mim é muito claro o que eu desejo. Eu desejo mais empatia entre as pessoas, porque a gente vive melhor. Imaginei a seguinte situação: você vai a uma festa, vai lá 100 pessoas, ninguém conhece ninguém. Imaginou, César, você chegando nessa festa? Fica meio sem jeito assim, né? Tá. Agora imagine a outra festa e você conhece todo mundo, por nome, por apelido, etc. Melhorou bastante, né? Agora imagine uma festa em que você vai, você até não precisa conhecer ninguém não, mas um cara já leu Dom Quixote, já leu Grande Sertão Veredas, já leu Shakespeare, já leu Graciliano Ramos, etc. Não precisa conhecer não,
você já tem empatia num nível muito mais profundo. Quando você... Deu para entender, né? Eu fui poético na minha explicação e tive que ser rápido para explicar por que nós fazemos isso. Por que a gente fica com esse negócio de clube de livro, etc e tal? E por que eu estou fazendo essa pesquisa aqui, ó? O Uds falou 1925, mas não, é 1922. Não deve ser. Isso aqui, mantenha só assim. Aqui, por exemplo, eu tenho isso aqui, o primeiro que tem aqui, eu vou pedir o Léo, você lê aqui, São Gotardo, ano 4, qual que é a data aí, ó? Lê aí. São Gotardo, ano 4, 11 de setembro de 1932, é o número 163. É o número 166. 163. Ano 4. Esse é o primeiro jornal que teve. Na verdade, ele começou em 1922. Olha que coisa incrível. O nosso historiador, considerado, agora não é o único mais, mas ele foi pioneiro, que é o seu Juquinha Carneiro, que é o nome carinhoso que a gente dá ao seu José Gonçalves Rezende. Não, Ferreira, José Gonçalves Ferreira. Em 1922, ele já estava no jornal. Eu vou ler aqui um trechinho dele, ó. É motivo de intenso júbilo para este povo o aparecimento aqui de um jornal, não obstante a alcunha de jornaleco que lhe darão os leitores. Quer dizer, o seu Juquinha tinha quantos anos? Tinha 20 anos. Bento Ferreira tinha 20 anos. Bento Ferreira de 1902, era companheiro dele ali, veio lá de Santo Antônio do Monte. Então ele já está aqui saudando a fundação do jornal. E aqui mais uma frase dele, ainda falta aqui o meio de transporte rápido, que mercê de Deus não será proporcionado pela estrada de ferro Paracatu. Aí esse jornal chamado São Gotardo, ele já toca nessa estrada de ferro, que só foi aparecer muitos anos mais tarde, mais de 10 anos mais tarde, que é a linha da Barra do Funchal. Mas eu vou ler aqui nesse São Gotardo de 1932, o diretor era o Dr. Jair Pinto dos Reis, mas logo a seguir já mudou para outro diretor, que é o próprio Bento Ferreira dos Santos. E eu tenho aqui o discurso do Bento Ferreira, em 1936, eu vou ler aqui para vocês verem como que a gente esclarece muitas coisas da história. Ok, ó, discurso do prefeito Bento Ferreira dos Santos, 30 de agosto de 1936. Ele falou, a linguagem deles era... O Bento, nessa época, tinha 34 anos, estava jovem ainda. Com o pensamento, então, eu falo assim, é para vocês perdoarem o excesso de retórica, palavreado difícil, eles tinham isso, gostavam de falar importante, né? Com o pensamento voltado para Deus, a alma genuflexa, olha só aqui, no altar da pátria e o coração dedicado ao bem comum, minha eleição significa para mim a ratificação pública e solene de todos os meus atos como prefeito discricionário. Porque até a Constituição de 34, que o Dr. Zé Pessoa fala que foi uma Constituição de gaveta, lá nos Raízes de São Gotardo, aquela pracinha ali do Correio chama 14 de julho. É a data da promulgação da Constituição de 34, você sabia disso? 14 de julho. Eu falei assim, eu não sei por que essa praça é um 14 de julho. É a data da promulgação da Constituição de 34, porque de 30 até 34 foi um período de discricionário, né? Que a história é ditadura, porque não tinha Constituição, o cara podia fazer o que bem entendesse. Aí fizeram a Constituição de 34, mas o Getúlio botou ela na gaveta, não aplicou coisa nenhuma, e já tramou o golpe dele em 37. Mas o Bento, ele foi prefeito antes da Constituição e depois da Constituição. Aí por isso que ele fala,
eu como prefeito discricionário. E aqui ele faz uma lista no discurso dele do que ele havia feito de 1932 até 1936. Muitos descreram no começo, mas aí estão fatos concretos. Escola normal, que é aquele prédio ali que a gente chama de amarelo. Antes dele tinha um outro, tem até fotografia aí, que foi inicialmente até o grupo escolar. Depois fizeram o grupo, onde está hoje atualmente o Afonso Pena. Então ele fez essa escola normal, 10 escolas rurais, Matadouro, que era onde hoje é delegacia, ali já foi Matadouro. Cemitério, olha só, o cemitério era localizado onde hoje tem a igreja matriz. E ele veio para ali, onde está ali hoje, perto do Colégio de Menção. Quem fez a mudança foi o Bento Ferreira. Cemitério e algumas pontes, parte nova da cidade, terraplanar e cascalhamento. Então, reconstrução da represa da velha usina. Interessante, em 1920, a usina nossa era ali onde hoje é ali a delegacia, tem uma creche. A usina era ali do Gerson Duarte Coelho, ele foi o empresário que fez essa usina. E foi uma festa, né? Comemorar, instalação da comarca e inauguração da estação Governador Valadares nas margens do Funchal. Em 1936 é que inauguraram a estrada de ferro lá na Barra do Funchal. E ela durou, né, até hoje eu não vi nada escrito sobre isso, mas nos meus cálculos ela durou uns 30 anos, até a década de 60, não chegou a 30. E agradeço ao meu prezado amigo, Coronel Olímpio Franco, que era o colega dele, né? Muito bem, esse é o primeiro jornal de São Gotardo, chamado exatamente São Gotardo, com escrito com TH, que você está vendo aqui, né? TH. E o segundo jornal é este aqui, ó, Mata da Corda. Esse primeiro, de 1922, nós temos umas 200 edições. Agora, aqui no Mata da Corda, nós não temos tanto. Nós temos 103 números. E o nosso jornal do Zé Eugênio, que está ali, o daqui, eu não sei quantos não, mas já está se aproximando, porque os jornais não duravam muito, não. Por exemplo, o próprio informativo, aqui no Jornal do Zé, nós estamos no número 150, já é um recorde, né? 150. Mas não bateu o recorde ainda não, mas segundo ele vai bater o recorde, porque está, como diz, está firme, né? O próprio, então, Mata da Corda, é interessante que cada jornalzinho desse, ele parece que ele tem uma linha diretriz, algo que comanda ali os redatores, né? Uma preocupação mais fixa. Por exemplo, no primeiro jornal e no segundo, Mata da Corda, era a construção da estrada de ferro. Eles queriam que ela viesse até São Gotardo, então tinha muitas viagens, né? Imagina, na época viajar era difícil, né? Não tinha essa facilidade de comunicação que tem hoje, mas aí não conseguiram. Ela parou ali na Barra do Funchal e ficou por ali, né? Daqui lá deve ser uns 30 quilômetros, ou mais, você acha? Carlos, nosso tempo está praticamente esgotado. Você não quer fazer só mostrar realmente o que você já pesquisou até agora, para a gente fechar nossa participação? Já são 5h22, se não me engano. Próximo pessoal entra às 5h30. Mas na próxima eu vou falar, ó, vocês têm que ficar 3 dias, 3 noites, porque não tem jeito, né? Mas o fato é o seguinte, que esse trabalho ele é sensacional, sabe por quê? Ele produz empatia. Se nós conhecermos a nossa história, nós vamos ficar mais legais, mais irmanados. Então nós temos que promover isso. E eu estou fazendo esse trabalho, vocês têm que aproveitar, porque eu não vou ficar muito tempo aqui mais. Espero ficar mais uns 30 anos só, né? Não sei se vou dar conta para fazer até lá. Porque, olha só tem esse material aqui, meu amigo, já custou muito. Visitas à casa da dona Eliseta
filha do Otaviano Ordonez, que é o diretor do jornal agora, Otaviano Ordonez. Está até escrito aqui, Otaviano Ordonez, o nome dele com caneta. Carlos, vamos finalizar realmente, Porque vou finalizar. o tempo está contra nós. Isso vai para o computador, mas nós vamos fazer uma reunião para fazer uma sessão para ficar disponível para o público, certo? E temos aqui também essa preciosidade aqui, que é o informativo SG, que o autor está ali, ó. E nós podemos trazê-lo aqui para sentar e para explicar para nós como é que foi, etc. É um trabalho importante, isso faz parte da nossa história. E eu vou agradecer a vocês e passar a palavra para o outro, que eu não aguento mais tanta. Muito obrigado aí, Carlos, por isso. O tempo nosso realmente está esgotado, mas que não posso deixar de agradecer nosso amigo Lander Inácio, que cedeu essa blusa maravilhosa aqui para Marilene. Obrigada, Lander. Muito obrigado, Lander. Passou um frio danado ali para nos ouvir, né? Muito obrigado. Queria também agradecer a presença da Valentina, que está ali no fundo. Do Arthur. E de todos vocês que estão aqui para nos escutar. Muito obrigado por tudo. Deixo a palavra aqui para um tchauzinho de todo mundo. Bom, sem chavão, a literatura vale a pena. Agradeço Missandre, Denise, todos os organizadores do evento, Adriene, pelo convite, pela oportunidade. E nós deixamos registrado aqui nosso clube literário. Se você se sente fisgado, venha conosco. Muito obrigado. Convido você sexta-feira para escutar a história do Riobaldo, Grande Sertão Veredas, que eu fiquei incumbido de contar em 1 hora. O que também é uma proeza, né? É uma proeza, mas a gente faz isso poeticamente, fazendo poeticamente dá certo. Muito obrigado. Bom, eu agradeço, prefeita Denise, Nissandra, pelo convite de participar. E só para reforçar o convite da professora Marilene, caso você já tenha esquecido do tempo que ela falou até agora, o Clube Literário está aí, está aberto a todos, ele aceita quantos membros quiserem trabalhar e participar. Então, agradeço, muito obrigado e boa tarde a todos. Viva o Fluissangô! Parabéns aí pelos organizadores.